Olá pessoal, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Borges Vida, Saúde em Movimento. Então, dando continuidade a essa série de vídeos sobre o processo que envolve o emagrecimento, hoje nós vamos entender onde fica o local de controle da saciedade e da fome no corpo. Então, para começar, eu queria só frisar, para deixar logo de início esse entendimento, que é o valor calórico dos macronutrientes. Então a glicose, 1 grama de glicose equivale a aproximadamente 4,2 calorias. A proteína, ela equivale, 1 grama equivale a aproximadamente 5,65 calorias. E 1 grama de lipídios, a gordura, equivale a aproximadamente 9,4 calorias. Então, compreendendo esse valor calórico do que a gente ingere, então fica mais claro um pouco, a compreensão do que estou colocando para dentro. Não que vá 24 horas ficar se policiando, só para ter um entendimento. Tudo bem? Então, pessoal, a obesidade visceral central promove muitas anormalidades neuroendócrino cardiometabólico, ou seja, o excesso de gordura abdominal traz maior quantidade de problemas de saúde, pois secreta várias substâncias, tais como as citocinas inflamatórias, que são definidas como proteínas solúveis sintetizadas por células imunes, ou não, que mediam a comunicação intracelular por transmitirem informações às células-alvo, via interações com receptores específicos, e que alteram muitas das funções orgânicas fisiológicas no corpo. Então aqui nós vamos entender onde fica, o local, o centro de comando, de controle ligados ao apetite e também a saciedade. Então, o peso corporal é fortemente regulado por complexos mecânicos, incluindo fatores periféricos e centrais, que estão responsáveis pelos processos homeostáticos, que envolvem o hipotálamo e o tronco cerebral, e que integram entradas de centros corticais superiores com sinais derivados do estado nutricional e energético do corpo. Então nós temos aqui na região do hipotálamo, chamado núcleo arqueado hipotalâmico, e existem duas populações neuronais com efeitos opostos na ingestão de alimentos. Então nós temos os neurônios que coexpressam o neuropeptídeo Y e o neuropeptídeo relacionado ao gene AGOT, que estimulam a ingestão de alimentos, enquanto os neurônios que coexpressam melanocortina e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina, estes suprimem a ingestão de alimentos. Então, dentro do tronco cerebral, o complexo vagal, constituído pelo núcleo motor dorsal do vago, pela área próstema e pelo núcleo do trato solitário, desempenham um papel central na retransmissão de sinais periféricos, como aferentes vagais, do intestino ao hipotálamo. No ser humano, nos centros corticais superiores, estão implicados em fatores psicológicos e emocionais que podem levar à ingestão de alimentos, além dos requisitos homeostáticos. Além disso, as vias corticolímbicas são responsáveis pelo comportamento alimentar associado à recompensa. Então, pessoal, aqui na lousa eu vou mostrar para vocês os sinais humorais implicados na regulação fisiológica da ingestão de alimentos. Então, aqui nós temos um diagrama que resume as principais vias de sinalização que convergem no hipotálamo e no tronco cerebral para regular a ingestão de alimentos. Então aqui, como só frisando,
Isso aqui tem muito mais coisas envolvidas aqui. Isso aqui é só um apanhado mais superficial, mais um resumão, porque tem muito mais processos e fatores aqui envolvidos nessa questão que é do controle, né, da saciedade e da fome. Então aqui nós temos a área do hipotálamo. No hipotálamo, aqui é esse círculo maior aqui, é o núcleo arqueado. E aqui nós temos os neurônios, neuropeptídeos orexígenos, que é o NP1Y, o neuropeptídeo Y, e o gene o neuropeptídeo relacionado ao gene AGOT. Esses aqui são orexígenos. E o própio melanocortina, juntamente com o CART, que é o transcrito regulado por cocaína e anfetamina, ele já é anorexígeno. E aqui, nessa linha aqui, ó, nós temos a barreira hematoencefálica. Então aqui, os sinais que são transmitidos, por exemplo, a leptina vai lá no hipotálamo, né, no núcleo arqueado, vai dar uma sinalização para ligar a seus receptores. Então, só um exemplo, ela vai ter que atravessar essa barreira para chegar lá, numa movimentação normal. E aqui desse outro lado, nós temos o tronco cerebral, onde nesse círculo maior aqui, ó, o DVC, que corresponde ao complexo vagal dorsal. E dentro aqui ó, nós temos o primeiro, que é o DVN, que ele é o núcleo motor dorsal do vago. Nós temos o STN, que é o núcleo do trato solitário. E também nós temos esse por último aqui, ó, nós temos o AP, que é a área próxima. Essa região aqui é dos hormônios intestinais, onde temos o neuropeptídeo YY, temos o polipeptídeo pancreático, temos o GLP-1, a grelina, a colecistinina e esse outro que é o oxitomobulina. Então, esse neuropeptídeo YY, ele inibe a ingesta de alimentos. Polipeptídeo pancreático, ele reduz o apetite. E o GLP-1, ele também está relacionado à inibição, né, e o esvaziamento gástrico. A grelina, a famosa grelina, ela é o hormônio que estimula a fome lá do estômago, né? Ela vai lá e avisa para colocar alimento para dentro, se alimentar. Nós temos a colecistoquinina e temos a oxitomobulina, que reduz também o apetite. Então, esses dois dos hormônios desempenham um papel importante na regulação da ingestão de alimentos e o peso corporal, que são a leptina e a grelina. Ambos se originam na periferia e sinalizam através de diferentes caminhos para o sistema nervoso central, particularmente para o hipotálamo, no núcleo arqueado. Então, a leptina, ela é um hormônio, né, anorexígeno, ou seja, da saciedade. Ele é produzido principalmente pelo tecido adiposo, mas também é produzido em pequenas quantidades em outros tecidos humanos, como o estômago, o epitélio mamário, na placenta e no coração. É importante ressaltar que a leptina é liberada no sistema circulatório do tecido adiposo e logo depois dessa liberação do tecido adiposo, a leptina sinaliza para o cérebro, dando informações sobre as reservas de energia. Então, isso resulta em uma diminuição na ingestão de alimentos e um aumento no gasto de energia para manter o tamanho dos estoques da gordura corporal. Então, só uma curiosidade, né?
o homem ele tem menos leptina do que a mulher. A mulher tem, digamos, 3 vezes, uma relação 3:1 em relação a nós homens. A leptina plasmática, em estados normais de funcionamento, pode atravessar a barreira hematoencefálica do cérebro e se ligar a seus receptores hipotalâmicos no hipotálamo, dando informações sobre o status das reservas de energia no corpo. Então, no hipotálamo, neurônios anorexígenos que liberam neurotransmissores da saciedade, como o pró-ópio-melanocortina e o transcrito regulado por cocaína e anfetamina. A ativação do receptor de leptina ou grelina inicia uma sinalização de cascatas diferente, levando a mudanças na ingestão de alimentos e que são perturbados na obesidade. Então, na obesidade, isso fica totalmente alterado, bagunçado. E dessa forma, alguns dos mecanismos de controle, entre o controle de equilíbrio, entre o consumo de energia e o gasto de energia, como a saciedade e a fome, vai ser atingido e alterado. No indivíduo obeso, como já foi citado, ele fica comprometido totalmente, alteração total. O mais interessante é que a leptina funciona como um mecanismo de feedback que finaliza para os principais centros reguladores no cérebro para inibir a ingestão de alimento. Mas na obesidade isso fica totalmente comprometido. A partir daí pode surge o caso da resistência à leptina, devido a alterações nas funções, as funções ficam comprometidas, porque com o aumento da leptina circulando, agora tem menos receptor, causando dessa forma defeito na resposta e redução da leptina. E com isso, o indivíduo vai ter mais fome. Tem o GLP-1, liberado pelo duodeno, que tem atuação no pâncreas, estimulando as células beta. Quando tem carboidrato, libera a insulina, Desta forma, o hormônio GLP-1, ele informa o pâncreas sobre secretar a insulina. E também o GLP-1 vai lá no hipotálamo, inibindo a fome, gerando saciedade. Mas as pessoas com excesso de peso, obesidade abdominal e diabéticos, estas funções ficam totalmente comprometidas, ficam desreguladas, pois tem uma diminuição desse hormônio, o GLP-1. Então, qual pode ser uma estratégia, através da nutrição ou através do exercício físico, para aumentar esse hormônio? Pois ele sinaliza, estimula o pâncreas, na produção das células beta para liberar a insulina. Então, já existem fármacos, que ele vai atuar na inibição da enzima que quebra o GLP-1. No caso, é o DPP4. Esses atuam no controle do diabetes 2 e também na obesidade, pois levam ao aumento da saciedade. Então, há várias pesquisas que sugerem que o GLP-1 tem efeito bastante significativo na redução do consumo de alimentos. E, como consequência, esse hormônio pode atuar na questão pode ajudar, a emagrecer, possuindo os seguintes modos de ação. Então, ele estimula a secreção da insulina, melhora a sensibilidade da insulina, ele pode ajudar a reduzir a secreção do glucagon, que é um antagonista à insulina, e ele pode reduzir o tempo de esvaziamento gástrico, promovendo dessa forma mais saciedade, e ele amplia a eliminação da glicose, reduz o consumo de alimentos, aumentando a saciedade, aumenta a concentração de células beta e também a função das mesmas. A grelina, ela é responsável por estimular o apetite. Ela é produzida no estômago e no intestino delgado e sinaliza no cérebro a vontade de comer. Então, sua concentração no sangue varia durante o dia.
Antes das refeições ela atinge um pico, criando a sensação de fome, mas depois ela cai, contribuindo para a sensação da saciedade. Mas também foram identificados em outros tecidos periféricos, como no trato gastrointestinal, no pâncreas, ovários, córtex adrenal. A grelina estimula a atividade no hipotálamo, onde temos neuropeptídeos orexígenos que liberam neurotransmissores da fome, como neuropeptídeos Y, e a proteína relacionada ao gene AGOT. É também produzida em menores quantidades no sistema nervoso central, rins, placenta e coração. Mas no indivíduo com obesidade, isso fica comprometido, desregulado.